Olá, amigos, bem-vindos de volta. Feliz segunda-feira, não estou brincando. A informação de hoje vai alegrar seu dia e melhorar sua semana. Tive que deixar algumas informações importantes de fora por causa do excesso de conteúdo. Tivemos um ataque massivo a um porto de petróleo russo e uma incursão de helicóptero Black Hawk em Pokrovsk, feita pelas forças especiais ucranianas. Tivemos um ataque de sabotagem em profundidade em Moscou, oleodutos que abastecem a cidade com diesel, gasolina, óleo e combustível de aviação. Tiraram fotos da fortaleza de segurança só para provocar e zoar as forças. Hoje está insano. Vamos nessa. Vamos começar pelo porto de petróleo de Tuopse. Como mencionei, os ucranianos o atacaram com drones. Agora, este é um porto que carrega petróleo em navios que o transportam pelo Mar Negro, pelo Estreito de Bósforo ou para o resto do mundo. Quem quiser comprar. Basicamente, este porto é responsável por uma grande parte da exportação de petróleo russo. Veja a localização aqui. Vamos ver a foto também. Esta é a foto tirada no momento do ataque. Se eu não soubesse, diria que é uma guerra e isso é um cogumelo nuclear. Se uma foto dessas vem da Rússia, sempre aquece meu coração. Espero que aqueça o seu também. Aqui você vê as consequências da manhã seguinte. Porque não foi só o porto que foi atacado por drones, também foi um dos petroleiros que sofreu vários impactos e um incêndio começou a bordo. E isso, infelizmente, é o óleo que vazou para o Mar Negro. Você pode ver claramente. Isso me entristece. Não gosto do vazamento de óleo, mas o que fazer? Quer omelete? É preciso quebrar alguns ovos russos. Veja uma foto de satélite, não sei se falei certo. O Bert. Como se chama a área do porto onde colocam o óleo no navio? O berço nascimento do porto. Esses eram os locais de destaque, e este é o Perth, eu acho. E um dos petroleiros, não o específico que aparece nesta foto, mas um dos petroleiros conectados ou atracados ao Perth também foi atingido. Aqui foi onde o óleo vazou. Esses lasers vermelhos não são Star Wars, apesar de eu querer que fossem. Isso é fogo antiaéreo. Quero dizer, os russos afirmam que foram os destroços que causaram o impacto e os belos fogos de artifício, mas não, eu acho que foram os drones ucranianos e eles não atingiram ninguém. Não fotografe os lasers, vamos só curtir um vídeo deles. Aqui está Tuopse, fogo antiaéreo com armas leves que não destruiu nenhum drone. Olha esse show de luzes. Você também vai ouvir os drones. Maravilhoso. Droga, 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 droga. Você consegue ouvir isso? Adorei como quem filmava ouviu o drone e imitou o som com a boca. Tipo, você precisa adicionar um efeito sonoro para deixar mais real enquanto é você que está sendo atacado pelo drone. Parece até um pouco com os alemães. Bombardeiros de mergulho. Quero ouvir de novo. Você consegue ouvir? Aqui está o zumbido. Por que você está fazendo esse som? Você quer deixar ainda mais dramático? Digo, você já tem esse som vindo do drone. Você não precisa acrescentar mais nada a isso. Mas ele queria deixar ainda mais dramático. Aqui estão mais geolocalizações do que foi atingido. Acho que é a parte do porto chamada Cais. Deixe-me ler para você. O terminal marítimo de petróleo Tuopsa da Rosneft foi atingido pelas forças armadas da Ucrânia. O cais de águas profundas de guerra é o cais, eu sabia. Colocado em operação em 2013 com capacidade para transbordar até 7 milhões de toneladas por ano, só foi atingido em embarcações com até 250 metros de comprimento e 15 metros de calado. O impacto ocorreu na passarela central de carga, que é o principal ponto de transbordo de óleo e derivados escuros de petróleo entre o terminal, o tanque em terra e os navios-tanque. Então é isso, né? É o elo de ligação entre o tanque de óleo em terra e o tanque de óleo no navio. Essa é a maneira mais fácil que eu entendo. E mais fotos para você, mostradas de um pouco mais de longe. Claro, os russos sempre filmam e fotografam tudo para nós, o que eu gosto muito. Esse é apenas um dos principais assuntos que temos hoje.
Não vou perder o seu tempo porque imediatamente vamos continuar com Robert Madiar Provdi, o líder da maioria das forças de drones ucranianas. No dia 2 de novembro, ontem, ocorreu um grande ataque de drones em solo russo. E isso ficou ainda mais interessante com o relatório pessoal de Madiar publicado online. Deixe-me ler para você e vamos ver o que foi atingido na Rússia. Eu apresento a vocês o húngaro Madiar Provdi, o líder mítico das forças de drones ucranianas. Eu li para você. Vermes, apagões, não é assustador. Isso é só um pequeno incômodo. Acostume-se com isso. Mas por todo o território pantanoso, que ele chama de Rússia, aliás, o voo dos pássaros livres é imprevisível e fora de horário, por isso é chamado de pássaro ucraniano livre. Os pássaros SPS, junto com os outros componentes do ataque profundo das forças de defesa ucranianas, prometem a você uma adaptação rápida, embora um pouco forçada. Eu adoro como isso é tão poético, quero dizer, estou gostando disso, mas você vai conseguir lidar. Tochas, lanternas belas. Aliás, use suas guirlandas favoritas que funcionam a bateria conforme o planejado. Não vamos informar vocês sobre cada 750 kW ou 500 kW, etc. Bicado pelos pássaros. Ele fala que desligar subestações suficientes pode deixar grandes cidades no escuro. Ele está trabalhando nisso. Siga o princípio de luz, calor, bom, ruim e inverno escuro. Parece uma daquelas noites estranhas de poesia, onde poetas amadores leem seus textos, mas é bom. Bem, você está estranho. O reconhecimento em locais públicos está funcionando perfeitamente por enquanto ainda há internet. Opa, que amargo! Enquanto isso, inegavelmente e implacavelmente, a gasolina de verme está se tornando um líquido escasso e gás e óleo estão queimando rapidamente. Quero agradecer a você, Robert Madiar Provdi, por ser uma lenda. E claro, sobre o que Madiar Provdi estava falando? Bem, sobre o bingo, mas não o bingo da refinaria de petróleo. Não, este é outro jogo de bingo. Estamos falando das subestações elétricas do Oblast de Moscou, que são responsáveis por Moscou ter energia elétrica, eletricidade. E este é o cartão de bingo para você. Arzamas, Palashnikov, Vladimirvich, Kaiman, Avabriansk, Lipetsk, atingida ontem. Essas subestações estão concentradas na região de Moscou. Madiar Provdi quer pessoalmente transformar Moscou em escuridão. Adoro, vamos jogar bingo juntos. A infraestrutura elétrica russa enfrenta crise sistêmica, com escassez de 25 gigawatts, equivalente a 9% do total. Esse aumento ocorre por sobrecarga da rede, equipamentos antigos e sanções que limitaram o acesso à tecnologia. Serviço de inteligência estrangeira da Ucrânia. E você pode ver que os pontos luminosos são as cidades que precisam ser deixadas completamente escuras neste mapa. Por isso Madiar Provdi trabalha. Aliás, não confie só na minha palavra. Ei, não acredite apenas na palavra de Provdi. Assista ao vídeo, isso foi ontem. Drones ucranianos FB-1 da Firepoint, mesma empresa do Flamingo, FP-5, são drones de ataque de longo alcance FP-1, destruindo a subestação de Lipetsky. Badabum, Madiar Provdi manda lembranças. Badabim. Chiquiching. Um trabalho tão bonito, incrível. E estou me divertindo aqui. Então agora ainda mais. Para ilustrar esse ponto sobre o objetivo de mergulhar essas cidades na escuridão, vou mostrar uma reação ao vivo disso acontecendo. As luzes estão acesas e tudo está bem. Uma noite russa comum onde drones estão voando. Mas de repente... nada. Escuridão, trevas. Luzes apagadas. Esta estação final encerrou as atividades. Não há luzes nesta cidade. Isso mostra que funciona. Você pode compartilhar isso com outras cidades russas. Meus amigos, após a vitória da Ucrânia na guerra, quase tudo pode ser reconstruído, mas há perdas irreversíveis.
Glória à Ucrânia, amigos. Agora conto a vocês uma história bem louca. Você pode pensar que é um enredo de Hollywood. Temos um agente da GUR ou GUR. Você deveria chamar de KUR, desculpe, é o idioma ucraniano. Então, um agente da RUR, a principal diretoria de inteligência das Forças Armadas da Ucrânia, o operador deles perto de Moscou tira uma foto de 3 oleodutos que abastecem Moscou com petróleo, combustível de aviação e produtos de gasolina. E tira a foto dos seguranças que também protegem esses 3 oleodutos. Foto mostra seguranças russos protegendo o oleoduto para evitar danos. Por exemplo, explodi-los. Olhe para a foto. E aqui está a próxima foto com as mesmas forças de segurança e os oleodutos, mas há explosivos plantados nos oleodutos. Vocês sabem onde isso vai dar, meus amigos. Fala por si só, quero dizer, esse filme praticamente se assiste sozinho. E temos um agente do direção principal de inteligência ucraniano com um controle remoto, porque, é claro, fazendo uma bela bola de fogo sem mais combustível, óleo ou gasolina vinda de Moscou por esses oleodutos. É simplesmente incrivelmente bonito. Eles vão fazer filmes sobre isso. Vai virar uma missão do Call of Duty em 3 anos. Pode apostar. Isso é insano. E as fotos só jogam sal na ferida. Esses caras deveriam proteger o oleoduto, fazer rondas e verificar se não há explosivos nele. O cara tirou uma foto deles e depois explodiu o oleoduto. Quão ruim pode ser na Rússia? Meu Deus, pois é. Hoje está muito divertido, até o próximo assunto. Estou pulando alguns porque tem muita coisa e não quero deixar nada de fora. Mas o próximo vem da Estônia. Ei, eu estou na Estônia, eu moro na Estônia. Temos um rio, o rio Narva, que divide nossa bela terra e nosso povo da Orkland russa, e nesse rio Narva, no posto de controle da fronteira, vimos um barco da guarda costeira russa com uma bandeira do grupo Wagner. Dá uma olhada. Eles estão indo embora. Viva! Rumo ao horizonte com a bandeira do grupo Wagner. Esses guardas de fronteira parecem orgulhosos e querem espalhar isso. Ah, Wagner. É estranho, pois Wagner quase tomou Moscou e Brigorja com seu grupo quase marchou para lá e mudou o poder na Rússia. Estou confuso. O que eles estão espalhando afinal? Queremos tomar o poder em Moscou e começamos aqui? Ei, por que estou falando? Vou deixar que os canais oficiais do Ministério das Relações Exteriores da Estônia falem por si mesmos. O Wagner vai marchar para Moscou de novo ou começará por São Petersburgo? Difícil dizer. Do nosso lado, parece que eles já anexaram os guardas de fronteira russos, vai saber? E eles marcaram o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Eu adoro como a gente pode ter esse tipo de ironia pelos canais oficiais, porque isso é simplesmente tão idiota, palhaçadas. Não é o orgulho militar russo, é o Wagner, é o golpe, não. Esse é o golpe que quase fez o golpe acontecer em Moscou. E eles estão compartilhando e estão acenando com essa bandeira, então não sei se eles são pró-Putin ou pró-Prigozhin. É muito estranho. Ok, pessoal, agora é hora de ficar sérios, vamos para a linha de frente. E como mencionei para vocês, helicópteros Black Hawk foram usados para colocar as Forças Especiais, Direção Principal de Inteligência em Terra, em Bakrovsk. Tem um vídeo sobre isso. Beleza, vamos chegar lá. Primeiramente, a situação em Bakrovsk para os ucranianos é extremamente difícil, extremamente tensa e complicada. Eles não estão cercados lá, apesar da afirmação dos russos. Isso é verdade. Mas eles estão definitivamente cercados por 3 lados. E a logística é quase exclusivamente a pé. É realmente perigoso. A área está saturada de drones FPV ucranianos e russos. Tudo que você coloca ali no chão sofre grandes perdas, até forças especiais. Operadores. Por isso essa operação... Meu coração dói por eles porque sei que pode ter sido só uma ida. Vamos olhar. Nós sabemos o quão séria é a situação para os ucranianos. Bem, porque, olha essa foto. Isso foi há 2 dias, em 1º de novembro. Nós vemos Budanov aqui, entrando na área de Bakrovsk, o ponto de comando. Budanov e também Sirski estão presentes, porque, bem, há um vídeo dele presente com Budanov.
Eles chegaram pessoalmente para supervisionar a retirada em combate de Bakrovsk. Se caras desse calibre estão aqui, dá pra ver como os ucranianos levam isso a sério. E não acredite só na minha palavra. Agora vamos ver as imagens das forças especiais KUR desembarcando com helicópteros Black Hawk fornecidos a eles pelos americanos. Este é o voo helicópteros Black voando muito baixo sobre a área de Bakrovsk. Vamos olhar os locais mais tarde. Sim, voo rasante sobre esta estrada. Mais uma. Isso é insano, cara. Você não aceitaria mais pousos de helicóptero nesta guerra, pois os russos tentaram isso no primeiro ano. A maioria foi abatida pelos ucranianos. Todos sabemos disso. O que houve com o aeródromo em Kyiv onde eles pousaram? Foram destruídos. E agora vemos Kur ucraniano fazendo isso em uma das áreas de combate mais intensas em Bakrovsk. Aqui podemos ver as forças especiais aterrissando, correndo imediatamente para a linha de árvores. Meus amigos, gostaria de poder dizer que eles libertaram toda a cidade. Não posso. Não temos nenhuma informação sobre essa incursão. Vou ler para vocês os resumos mais populares do que faz sentido. Por que eles fizeram isso? Não há informação oficial, está em segredo, mas sabemos a localização. Vou desenhar para vocês. Eles pousaram aqui no lado noroeste de Bakrovsk. E as opiniões mais populares dos blogueiros militares dizem isso. Os desembarques aqui é para garantir esse lado norte e oeste da cidade, porque os russos estão muito próximos daqui. Como pode ver, isso conecta a principal rota logística à cidade. Existem mais estradas e também algumas terceiras estradas aqui. Todas estão sob fogo inimigo, mas não podem ser ocupadas pelos inimigos. Se não fosse assim, a logística estaria totalmente cortada da cidade. Agora só está muito perigosa, mas não cortada. Então, essas forças especiais são enviadas para lá para manter essa área aberta, manter essa estrada aberta e talvez ajudar na retirada em combate de tropas ucranianas mais ao fundo. Vou ler o resumo completo dessa incursão para você e assim estaremos na mesma página. Muitos dizem, as forças especiais foram acionadas, vão libertar, mas não, é uma incursão. Incursão não é um contra-ataque, é uma opressão para manter algumas áreas abertas, para prender algumas unidades inimigas. Assim, outras unidades ucranianas podem sair do bolsão, como li para você. Forças de operações especiais aeromóveis ucranianas do KUR foram inseridas em áreas urbanas disputadas por helicópteros Black Hawk dos Estados Unidos da América. Isso está errado. Não foi atrás da linha zero. Isso foi um pouco fora de Bakrovsk, na cidade, na periferia da cidade, mas não atrás da área controlada pelos russos. Imagens dessas inserções estão circulando em meio a debates de especialistas de sofá sobre se as forças especiais poderiam estabilizar os flancos sem reforços mecanizados. É disso que estou falando. É aí que entram os caras do Open Source Intelligence de sofá. Vou repetir. Pessoas que não têm experiência militar ou não sabem como essa tática funciona, isso é uma incursão. Havia até 4 helicópteros, totalizando no máximo 40 operadores das forças especiais. Isso nunca vai ser um contra-ataque numa contraofensiva. É uma incursão para ganhar tempo, geralmente, para prender as forças inimigas e forçar outras unidades ucranianas a recuar ou se retirarem organizadamente em combate. Essa é a minha opinião aqui. Isso foi uma incursão, não um indicativo de um contra-ataque. Sob supervisão do chefe do Direção Principal de Inteligência, Jirilo Budanov, no local. Essas incursões de elite atacaram posições russas e centros de comando nos distritos norte e leste para impedir infiltrações e retomar pontos estratégicos. A Rússia disse que destruiu uma equipe inteira com drones e artilharia em uma dessas incursões. Mas a Ucrânia negou as perdas e relatou contra-ataques bem-sucedidos, incluindo avanços nas áreas orientais. A Rússia imediatamente divulgou um vídeo alegando que destruiu esses operativos no terreno. Mostraram um drone FPV russo atingindo tropas ucranianas, mas não podemos confirmar se eram esses operativos. Pode ter sido desinformação. Eu faria o mesmo. Se o inimigo divulgasse um vídeo das forças especiais deles chegando na minha cidade, eu lançaria uma operação de desinformação mostrando os Estados Unidos da América destruindo-os. Não podemos confirmar, não sabemos.
Mas a verdade aqui que não posso esconder é que essa é uma incursão muito ousada em uma área tão contestada que é muito provável que tenha sido uma missão sem volta. Isso me deixa triste, mas essa é a realidade. Combates intensos e fúria em Bakrovsk, com 157 confrontos só em 31 de outubro. Forças russas com até 170 mil soldados avançaram, utilizando táticas de infiltração chamadas de movimento browniano, onde pequenos grupos contornaram as linhas para cercar posições ucranianas. Isso é sobre a incursão? Eu adoraria afirmar qualquer coisa diferente da realidade, mas a realidade é que essas forças especiais desembarcaram lá para prender o maior número possível de unidades inimigas. Assim, outros ucranianos mais ao fundo do bolsão podem recuar, fazer uma retirada combatendo. Minha avaliação da situação do bolsão de Bakrovsk-Nokarad é que os ucranianos vão realizar uma retirada combatendo dessas duas cidades gêmeas, maximizando as perdas do inimigo, mas recuando no final. Não se trata de manter essas áreas, mas sim de tentar maximizar as perdas. E muitos oficiais ucranianos já estão gritando há semanas que eles deveriam fazer isso agora. O recuo deveria acontecer agora. Deveríamos ter deixado Bakrovsk ontem, mas não é assim que Sersky Budarov pensa. E eles sabem muito mais do que eu ou do que esses oficiais sabem, então o mais sensato seria confiar neles. Agora vamos para outros bolsões, desta vez cercos ucranianos às forças russas perto de Dobropilha. Você pode vê-los bem aqui? Quero ler para você um relatório sobre isso. E então chegamos a um certo general que foi demitido, né? O que nos dá uma ideia de como os russos veem esses bolsões de Dobropilha. Eles não gostam deles. As forças ucranianas lançaram uma grande contraofensiva perto de Dobropilha, eliminando sistematicamente unidades russas isoladas e libertando vilarejos, incluindo Kucheriv Yar e Satishuk. A operação teve sucesso em parte porque os ucranianos avançaram lentamente, permitindo que oficiais russos continuassem enviando relatórios falsos, alegando estabilidade das posições. Sabe, sempre nos perguntamos por que esses três bolsões ficaram aqui tanto tempo. Por tanto tempo. Olhe para eles. Eles estão aqui há quase 2 meses. Por que os comandantes ucranianos avançam tão devagar? Bem, agora sabemos porque os russos então acharam que tudo estava estável e enviaram essa informação para cima. Quando o alto comando russo percebeu, bolsões inteiros já desmoronavam. Ao mesmo tempo, ordenaram contra-ataques mecanizados de emergência perto de Charkov. Vimos isso nas últimas semanas. De repente, os russos passaram a usar grandes comboios blindados. Por quê? Bem, eles perceberam que isso é um cerco, temos que salvar esses caras. Por 3 dias, blindados russos avançaram em campos minados ucranianos sob drones. O primeiro corpo de Azov relatou, em uma semana, 1.226 baixas russas, destruição de 23 blindados, 130 veículos e 39 sistemas de artilharia, somente nessa área. As tentativas de resgate fracassaram. Drones mostram soldados russos caídos em valas antitanque. Eles buscaram abrigo. Alvos fáceis vistos de cima, atiradores ucranianos em árvores recém-libertadas seguiram mirando qualquer movimento. O hábito do alto comando russo de admitir perdas no campo de batalha acabou sendo prejudicial. Quando Moscou percebeu a situação, as forças ucranianas já haviam montado defesas que tornaram cada resgate mais desastroso. Veja só, posso ler isso para você e você pode pensar: o que é isso? Besteira, como você pode confirmar isso? Bem, porque o líder desse corpo de exército do lado russo, que é responsável pelos russos ficarem presos nesse cerco, foi demitido por Gerasimov. Eles não o demitiriam se tivesse sido bem-sucedido. Foi um fracasso total em Dobropilha. É por isso que Gerasimov demitiu o comandante do 51 ao Exército de Armas Combinadas, o tenente-general Sergei Milchakov, e o comandante da 132ª Brigada, o major-general Sergei Naimushin, por fracassos na direção de Dobropilha. Isso é simplesmente lindo, sinto como se estivesse vendo um arco-íris, é tão bonito. E sim, com essa ótima notícia, talvez não seja tão bom, pois cada demissão feita por Gerasimov abre espaço para outro comandante que pode ser mais competente, o que é ruim.
Mas essa demissão nos dá uma ideia de como os russos veem e analisam os cercos de Dobropilha. Acho que eles estão furiosos. Meus amigos, é isso por hoje. Eu volto para vocês na quarta-feira. Então, definitivamente se inscreva, porque eu sei que cerca de metade de vocês ainda não se inscreveu. Eu estou vendo vocês. Aperte o botão agora mesmo e você será notificado quando eu postar. Até quarta-feira. Meus amigos Slavo, Ukrine e tchau, tchau.